Fala galera, fechando o nosso estudo sobre logaritmos, nós precisamos falar sobre as inequações logarítmicas. Vê, como eu sempre falei para vocês, olhar para as inequações não é uma tarefa tão simples, isso eu concordo, tá? Agora, quando você tem uma noção gráfica muito boa, né, isso ajuda você a visualizar como que isso está acontecendo. Bom, o que nós vamos tentar buscar hoje é o logaritmo de um determinado número x numa base fixa A ser maior ou igual ou menor ou igual do que um número qualquer. Primeira coisa que eu vou dizer a você, manipula esse número para ficar algo do tipo assim, né? Ó, log de x na base A maior ou igual, menor ou igual do que log de A elevado a B na base A. Por quê? Porque isso aqui é B mascarado e escrito na forma de logaritmo, né? Bases iguais, resposta expoente. De boa? Só que você tem que ter um cuidado com esta base. Por quê? Aí agora você vai lembrar do nosso gráfico, né? Quando a minha base estava entre 0 e 1, lá no meu estudo do gráfico do logaritmo, você deve lembrar o seguinte. O meu gráfico fazia este movimento, né? E aí você vai observar o seguinte. Quanto mais eu aumentar o valor de x, como eu estou no caso decrescente, né? Quanto mais eu aumentar o valor de x, menor será o meu logaritmo. Percebe? Ó, esse aqui seria o logaritmo de x1 e esse aqui seria o logaritmo de x2. Só que quem é maior? x2. Ah, então se eu estou no caso decrescente, numa determinada base específica, e eu quero dizer o seguinte, ó, o logaritmo de x1, nessa base específica, no caso decrescente, precisa ser maior, ele é maior, né, do que um logaritmo de x2, nesta mesma base. Para que isso aconteça, aí você lembra lá da exponencial que também isso acontecia, tá? O que é que acontece com essa desigualdade? Ela inverte nos logaritmandos, ou seja, isso só é verdade se x1 for menor do que x2. E no caso crescente, né? Você vai lembrar novamente, né? Se você olhar lá o seu gráfico da função logarítmica, que ele faz esse movimento, né? Passando aqui por 1. Quanto maior for o cara, o x escolhido, maior é o logaritmo que você terá, maior será o valor do logaritmo que você irá obter. Então aqui log de x2 na base A é maior do que o log de x1 na base A. Ou seja, se eu tenho logaritmo de x1 menor do que logaritmo de x2 numa base A qualquer, no caso crescente, essa desigualdade permanece nos logaritmandos. Tomou esse cuidado, esqueceu disso, faz o gráfico e tu lembra, certo? Tomou esse cuidado, qualquer questão que envolva logaritmo vai ficar fácil. Claro, maquiando, né, fazendo essa manipulação adequada para facilitar o movimento. Bom, coloquei ali um exemplozinho já para a gente comentar, que é mais ou menos assim, né? Nós sabemos que o pH de uma determinada água é calculado pelo logaritmo de 1 sobre H, onde H é a concentração de H de íons daquela água, né? E aí eu dei três etapas, né? A água ácida, neutra e alcalina, e o que é que acontece com os pHs para que isso ocorra, né? Aí disse a concentração H era calculada da forma 10 elevado a menos 7 sobre B, onde B era uma parametrização para a classificação do pH de uma determinada fonte de água. Aí a pergunta é, para a água ser neutra, eu quero que a água seja neutra, beleza? B, ou seja, esse parâmetro, deve pertencer a qual intervalo? Bom, isso aí é uma questão que eu fiz uma readequação para ficar um pouquinho mais compacta, mas caiu na nossa prova do Enem. Uma questão até tranquila, porém, se você não tomar o cuidado devido, né, ela pode se complicar bastante. Primeira coisa para
água ser neutro, o que tem que acontecer com o pH? O pH tem que ser escrito daquela maneira. Mas o pH é 6 é menor ou igual do que o meu pH, que é menor do que 7,5, para que ela seja neutra. Só que o pH ele é calculado como logaritmo de 1 sobre H na base 10. Lembrando que quando a base não aparece, ela é decimal. Tá? Só que aqui eu lhe dei quem é H. Se H vale 10 a menos 7, certo? De B sobre B. Então, 1 sobre H, que é o que está lá dentro, né? Ó, 1 sobre H é o inverso de H, ou seja, é o inverso desse cara. É B dividido por 10 a menos 7. Tá? Então, o meu pH foi definido ali, ó. Meu pH, ele é o log do inverso de H, que é a mesma coisa que você enxergar o log de B vezes 10 a menos 7. Certo? Sobre 10 elevado a menos 7. Substituo o pH ali agora. Tá? Ó, se eu substituir o pH aqui, eu vou estar dizendo o seguinte. Ó, log de B sobre 10 elevado a menos 7 precisa ser menor, né, do que 7,5. Espera que eu vou fazer uma adequação bem bacana. E maior ou igual do que 6. E foi essa artimanha que eu pedi para vocês tomarem cuidado. Né? Que é escrever o 6 na base adequada. Que base é essa? 10. Como é que eu escrevo o 6 na base adequada? Log de 10 a sexta na base 10. Porque bases iguais, a resposta é o expoente. Tá? Aqui, como é que eu faço essa adequação? Log de 10 elevado a 7,5 na base 10. Bases iguais, a resposta é o expoente. Não tem mistério. Tem que saber fazer essa adequação, que isso vem de consequências da definição. Vem lá do nosso primeiro estudo de logaritmo. Chegou aqui, eu tenho que ter o cuidado em qual base eu estou. Porque eu estou falando de uma desigualdade. Né? E aí, nós já vimos, se eu sou decrescente, essa desigualdade inverte nos logaritmandos. Se eu sou crescente, essa desigualdade permanece nos logaritmandos. Eu estou no caso crescente ou decrescente, eu vou olhar para a minha base. A minha base, quando ela não aparece, nós sabemos que ela é decimal, maior que 1. Então eu estou no caso crescente. Então o que é que acontece com essa desigualdade? Ela permanece nos meus logaritmandos. Tá? Então aqui vai ficar 10 a sexta, B sobre 10 a menos 7, 10 a 7 elevado a 7,5. Pronto, vai acabar o problema agora. Porque, ó, eu quero achar o parâmetro B. Mas se eu quero achar o parâmetro B, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa inequação todinha por 10 a menos 7. Porque, ó, se eu multiplicar aqui por 10 a menos 7, aqui por 10 a menos 7, e aqui por 10 a menos 7, essa inequação continua equilibrada, né? Em ambos os momentos. Lembrando que estou multiplicando por um número que é positivo, né? Apesar dele ser bem pequeno, né? Porque isso aqui é 0,0000001, né? É um número pequeno, mas é positivo, então ele não mexe com essa desigualdade, está tudo tranquilo. E aqui eu posso resolver meu problema. Bases iguais, repete a base, somos expoentes. Aqui dá para eu simplificar de boa, porque esse era o objetivo, para achar o parâmetro B. Menor, repete a base, somos expoentes. E aí, finalizada a nossa questão, nós achamos qual é o intervalo, né, que B deve pertencer. Por sinal, aprendam a escrever assim, né, ó. Pertence ao intervalo fechado, de 10 elevado a menos 1 até 10 elevado a meio, né, para lembrar das frações, aberto. Não tem igualdade. Tá? Bom, espero que vocês tenham compreendido a ideia, né? Tomem bastante cuidado quando falar sobre
inequação, quando você aplicar um logaritmo numa inequação, que ele pode inverter dependendo da base, tá? Para que você não caia aí vamos dizer assim, num detalhe e perca uma questão por causa de uma observação pequena. Beleza? Nos encontramos em breve. Valeu! Até mais!